Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre aceleração escalar. Primeiro, nós vimos na aula passada sobre a velocidade escalar média e hoje nós vamos entender o conceito de velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar instantânea é aquela velocidade que é medida em cada instante. Então, quando eu tenho lá um instante 1, eu tenho uma velocidade, no instante 2 eu tenho uma outra velocidade e assim por diante. Neste caso aqui, trouxe um exemplo para vocês de 80 km por hora. Naquele instante, aquele veículo estava em 80 km por hora. Já em relação à aceleração escalar, ela vai medir a variação da velocidade em determinado intervalo de tempo. Então, para calcular a aceleração escalar, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. A, que é de aceleração escalar, igual a ΔV dividido por ΔT. Delta, lembrem-se que se refere à variação, V de velocidade e o T de tempo, ok? Para calcular essa aceleração escalar, o que eu preciso fazer? Se o exercício não me der a variação da velocidade e a variação do tempo, basta eu transformar essa fórmula e utilizá-la da seguinte maneira. A, que é a aceleração escalar, igual a VF, que é a velocidade final, menos VI, que é a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Tudo bem? Então, lembrem-se sempre de utilizar essa fórmula quando o exercício estiver perguntando sobre a aceleração escalar, que é essa variação da velocidade em um intervalo de tempo. Trouxe aqui alguns exercícios resolvidos para a gente fazer junto, ok? Número 1. Qual é a aceleração escalar da tartaruga Sofia? Então, aqui no exemplo, nós temos a tartaruga, ela estava no tempo 0 segundos, e ela está agora no tempo 1 segundo, e ela estava nos 0 centímetros, e agora ela está nos 10 centímetros. Então, para eu calcular a aceleração escalar, eu preciso utilizar a fórmula A igual a ΔV dividido por ΔT. Sempre que vocês forem resolver algum exercício, vocês têm que começar do princípio de colocar a fórmula, porque senão eu não sei de onde vocês tirarão aquele resultado. Então, façam sempre o exercício igual eu estou mostrando aqui, ok? Bom, vamos lá. Como eu não tenho ali a variação de velocidade e a variação de tempo determinadas, eu preciso determinar. Então, eu vou transformar a fórmula em A igual a VF, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. A velocidade final dela foi de 10 centímetros, certo? O local foi de 10 centímetros, a variação de espaço, tá? E o inicial de 0 centímetros. Já em relação ao tempo, ela chegou em 1 segundo e ela começou no 0 segundo. Então, eu tenho aqui na fórmula A igual a 10 centímetros por segundo, menos 0 centímetros por segundo, dividido por 1 segundo, menos 0 segundos. Tudo bem até aqui? Vou resolver essa conta. 10 menos 0, 10. 1 menos 0, 1. Então, eu tenho que A, que é a aceleração escalar, igual a 10 centímetros por segundo, dividido por 1 segundo. 10 dividido por 1 é igual a 10. Então, eu tenho que a aceleração escalar da tartaruga Sofia é de 10 centímetros por segundos cúbicos, ok? Esta é a unidade de medida da aceleração escalar. Sempre vai ser a unidade ali do deslocamento, né, da distância, dividido pelo tempo ao quadrado, ok? Para classificar esse movimento, eu classifico ele em um movimento acelerado. Por que é um movimento acelerado? Porque a aceleração escalar é positiva. Então, o valor da aceleração escalar é maior do que 0. Então, eu classifico ele como um movimento acelerado. Tudo bem?
E como que eu vou classificar esse movimento em geral? Lembra que na aula passada nós vimos sobre movimento progressivo e retrógrado? Então, vamos relembrar. O movimento progressivo é aquele que apresenta variação de velocidade positiva. E o movimento retrógrado é aquele que apresenta variação de velocidade negativa. No caso deste exercício, a classificação do movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque a aceleração escalar também é positiva, ok? Exercício 2. Conforme a figura abaixo, calcule a aceleração média. Então, aqui eu tenho duas bicicletas, o tempo variação de tempo de 20 segundos e ali a distância de 20 metros por segundo inicial e de 10 metros por segundo final. Então, eu vou utilizar aqui a fórmula que é da aceleração, porque é isso que ele está me perguntando no exercício, certo? Então, eu tenho A igual a ΔV dividido por ΔT. Tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final e tenho a variação de tempo, certo? Então, vou substituir aqui na fórmula. A velocidade final foi de 10 metros por segundo e a velocidade inicial foi de 20 metros por segundo. E a variação do tempo foi de 20 segundos. Então, vai ficar aceleração igual a 10 metros por segundo menos 20 metros por segundo dividido por 20 segundos. 10 menos 20 menos 10, ok? Menos 10 metros por segundo dividido por 20 segundos. Com isso, eu tenho que a minha aceleração escalar, né, minha aceleração média, é de menos meio metro por segundo ao quadrado. Já que o valor da minha aceleração média deu negativo, ele não pode ser considerado um movimento acelerado, certo? Neste caso, ele é considerado um movimento retardado, porque a aceleração escalar é negativa, a aceleração escalar ela é menor do que zero, ok? Neste caso, eu vou classificar esse movimento como retrógrado, porque o valor da minha velocidade é negativa, e retardado, porque o valor da minha aceleração também é negativa. Então, classificação desse movimento, retrógrado, retardado, ok? Número 3. No início da corrida, um cavalo vinha a 15 metros por segundo. 4 segundos depois, sua velocidade era de 23 metros por segundo. Qual a aceleração média do cavalo neste mesmo período? Então, coloquei aqui um desenho para a gente conseguir analisar. No exercício, ele fala que no início da corrida, ele vinha a 15 metros por segundo, então esse é o meu V inicial. E que no final, depois de 4 segundos, a sua velocidade era de 23 metros por segundo. E pergunta a aceleração média, então eu vou utilizar a fórmula A igual a ΔV dividido sobre ΔT. Nessa fórmula, eu vou fazer a abertura da fórmula em V final menos V inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que aqui ele falou para mim que é de 4 segundos, ok? Vou substituir na fórmula A igual a 23 metros por segundo, que é o V final, menos 15 metros por segundo, que é o V inicial, dividido pelo T final, que é de 4 segundos, e o T inicial, que é de 0, porque ele estava no início da corrida, no início, 0, ok? 23 menos 15, 8. E 4 menos 0, 4. Então, 8 metros por segundo dividido por 4 segundos. Isso me dá que a aceleração escalar é de 2 metros por segundo ao quadrado. Classificando esse movimento, eu tenho que ele é um movimento progressivo e acelerado, porque o valor de velocidade é positivo e o valor da aceleração também é positiva, ok? Exercício 4. O guepardo é capaz de alcançar a velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual a aceleração do guepardo em metros por segundo ao quadrado? Coisa importante aqui que nós temos que observar.
Antes de calcular o valor da aceleração, devemos mudar a unidade da velocidade para metros por segundo, pois assim acharemos a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, o enunciado está pedindo o valor em metros por segundo ao quadrado e ele me deu a velocidade em quilômetros por hora. Para fazer isso, eu tenho que transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Eu vou dividir 72 por 3,6. Isso vai me dar uma velocidade de 20 metros por segundo. A partir daí, eu vou utilizar a fórmula da aceleração para descobrir qual a aceleração do guepardo em metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, ele falou que ele é capaz de alcançar a velocidade de 20 metros por segundo em 2 segundos. Então, vou substituir aqui na fórmula. Vai ficar assim. A, que é a aceleração escalar igual a 20 metros por segundo, que é o valor final, menos 0 metros por segundo, porque ele consegue alcançar essa velocidade em 2 segundos. Então, eu tenho ali que o V inicial é 0, ele estava parado, o V final, 20 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo de 2 segundos. Isso vai me dar uma aceleração média de 10 metros por segundo ao quadrado. E classificando o movimento, eu tenho que ele é um movimento progressivo e acelerado, porque os valores de velocidade e de aceleração são positivos, ok? Bom, pessoal, vou deixar aqui para vocês mais 2 exercícios para vocês fazerem em casa, tá? Número 1. Um carro teve que reduzir sua velocidade de 20 metros por segundo para 14 metros por segundo, ao passar em um radar eletrônico. O tempo total gasto nessa redução foi de 2 segundos. Letra A. Determine a aceleração escalar. E letra B. Classifique o movimento. Então, prestem aí atenção, tá? Ele estava com uma velocidade de 20 metros por segundo e foi para uma velocidade de 14 metros por segundo em 2 segundos. Número 2. Um foguete espacial pode atingir 600 metros por segundo depois de 20 segundos de lançamento. Qual a aceleração escalar do foguete? Classifique o movimento. Depois que vocês fizerem esses 2 exercícios no caderno, façam os exercícios da página 312 e eu vou disponibilizar o gabarito para vocês na quinta-feira do dia 20, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de me procurar no Schools ou então também pelo binóculo, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.